Graça e paz para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e muito bem-vindo também ao nosso quadro Lendo com os Grandes Pregadores. Hoje vamos falar do Salmo 5, de um comentário de Spurgeon que foi extraído de uma exposição que ele fez após o sermão Christ's Glory Turned to Shame. Em português, em tradução livre aqui, A Glória de Cristo Transformada em Vergonha, e que foi publicado em 1º de outubro de 1865. Embora seja baseado aí no Salmo 4, verso 2, nós temos o comentário do Salmo 4 e do Salmo 5 após essa pregação. Então nós vamos falar aí versículo a versículo alguns pensamentos de Spurgeon. Iniciando então o Salmo 5, Spurgeon cita dois tipos de oração, exemplificando com orações de Davi. O primeiro tipo de oração é aquela de necessidade imediata, e a segunda é uma oração planejada e paciente, uma oração bem pensada, que de acordo com Spurgeon é uma oração que tem grandes chances de alcançar êxito diante de Deus. No segundo versículo, que começa por "Atende a meu clamor por socorro", Spurgeon diz ali que por vezes não temos a confiança e não sentimos confortáveis o suficiente para uma oração elaborada. E nesse caso nós apenas clamamos como uma criança, pedindo que Deus nos ouça na nossa simplicidade, na nossa angústia, na nossa falta de preparo e também na nossa dificuldade em encontrar as palavras e a situação correta ali para fazermos nossa oração. Na sequência, onde o verso diz "meu rei e meu Deus", ele diz que reis recebem petições elaboradas, com burocracia, com pompa, mas que Deus mesmo sendo o maior dos reis, sendo o rei dos reis, é o mais bondoso e compreensivo deles. Então ele faz esse contraste muito interessante do poder de Deus, mas ainda assim com a sua misericórdia e bondade em receber a oração dos seus servos. E na última parte do verso, que diz que "é somente a ti que oro", diz que quanto maior a dedicação à oração como serviço e adoração a Deus, melhor será para que nós tenhamos aí uma comunhão com Deus e que nós devemos nos dedicar mais e mais à oração. Indo para o versículo 3, ele também divide em duas partes, e na primeira parte ele fala sobre como iniciar o dia com oração. Citando uma frase exatamente como Spurgeon disse, diz assim: "Nunca contemplem o rosto do homem antes de contemplarem o rosto de Deus", fazendo menção a acordarmos e já dedicarmos a nossa oração a Deus. E na segunda parte desse versículo, ele orienta a preparação da oração e, após realizá-la, aguardar com expectativa, se preparar para orar e, depois de fazer a sua oração, de apresentar as suas coisas a Deus, ter paciência e acreditar, ter fé de que algumas orações precisam aí de fé e de expectativa na resposta de Deus. Ele diz que algumas orações são como disparos aleatórios e essas não vão atingir o alvo, dificilmente atingem o alvo. No verso 4, Spurgeon diz aí que é uma linha clara que separa o justo do ímpio, e nós devemos saber bem de que lado nós estamos. No verso 5, que cita aí que os orgulhosos não têm lugar na presença de Deus, ele vai dizer que essas são palavras fortes. São palavras fortes, assim como o verso 6 que segue, que diz que Deus destrói os mentirosos e detesta assassinos e esmagadores. Então, são palavras fortes, mas não são palavras exageradas. Deus não tolera o mal. E aqueles que são parecidos com Deus, que são semelhantes a Deus, que buscam seguir a Deus em vários aspectos, também devem ser semelhantes a Deus e também ter essa repulsa pelo mal, Então, Spurgeon continua dizendo que por causa da misericórdia de Deus e não dos nossos méritos, ele permite que, como uma criança, nós tenhamos liberdade na casa do Pai. E também diz que quando Davi escreveu esse salmo, fez essa oração, não havia templo na terra, e mesmo assim ele diz, no verso 7, ele vai dizer que "adorarei em teu templo com profunda reverência". Spurgeon vai falar que o templo de Davi era o próprio Deus. Deus era o templo dele. E que nós devemos olhar para essa atitude e buscar Deus e adorá-lo na beleza da santidade. Indo para o verso 8, Spurgeon diz que Davi não pede para que Deus endireite o caminho que ele está seguindo, o caminho que ele quer. Mas ele diz para que Deus endireite o caminho que é a vontade de Deus para ele. Ele não quer seguir o próprio caminho, mas ele deseja andar nos caminhos de Deus.
Assim, a doce submissão se combina com o desejo da perfeita obediência. No verso 9, o Salmo diz ali que os inimigos de Deus são incapazes de falar a verdade. Então, você não pode esperar que homens ímpios falem aquilo que é correto. Não há fidelidade em sua boca. Sua conversa é repulsiva. Spurgeon compara com um túmulo aberto, né? que cheira mal. Então diz que os ímpios não conseguem falar sem usar expressões chulas, expressões blasfemas, usar xingamentos, usar palavras torpes, como diz o Novo Testamento ali, ou então ele esconde a maldade por trás das palavras, o que se torna uma falsidade. Ele tenta fazer lisonjas, tenta se aproximar de pessoas e de situações que trazem vantagens, mas aquilo não é verdade. A sua língua é cheia de bajulação, como diz o verso 9. Então, tome cuidado, preste atenção em relação ao bajulador. No verso 10, Spurgeon diz que Davi fala aqui como um juiz pronunciando sentença sobre os culpados, não por malícia, mas por lealdade e devoção a Deus. Afinal de contas, Deus é o justo juiz. Davi só está expressando ali algo de Deus, mas nós não devemos nos colocar com malícia no lugar de quem julga, mas sim ter a misericórdia de Deus, principalmente após Jesus, após o Novo Testamento. Nós então não devemos nos colocar como juiz, mas aqui Spurgeon diz que Davi faz isso por lealdade e devoção a Deus, principalmente considerando o contexto em que Davi se encontrava. Nos 2 últimos versos, Spurgeon não tece comentários, mas a leitura deles é bem clara. Eu vou fazer a leitura deles aqui, que diz: Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Com esses 2 claros versículos encerramos mais um capítulo, mais um episódio do nosso quadro com o Salmo 5, e na sequência continuaremos lendo os demais capítulos do livro de Salmos, acompanhados de exposições e comentários normalmente de Spurgeon, mas de grandes pregadores aí que nós encontrarmos para nos acompanhar nessa caminhada de entendimento da palavra de Deus. Combinado? Que Deus abençoe você e continuemos abençoando e sendo abençoados.